Recentemente eu tive a noite mais emocionante de todas, pois experimentei um misto de medo, lágrimas, constrangimento e decepção. Eu quase fui parar na cadeia, e tudo isso aconteceu por causa da minha avó. Deixe-me começar pelo começo. Hoje eu estou com quase 16 anos, e nos últimos 10 anos nós temos morado na casa da minha avó. Ela sofre de um monte de doenças e diz que isso é coisa da idade, mas meus pais e eu tivemos que mudar para lá para cuidar melhor dela. Eu sempre adorei minha avó e tentava ajudar com o que fosse preciso, mas parece que ela gostava mais do meu irmão mais velho do que de mim. E agora ele é adulto, está morando na Europa, mas minha avó insiste em comparar a gente. E eu nunca saio ganhando nessa história. Às vezes ela diz coisas que me ofendem pra caramba, principalmente se você considerar que minha avó nunca foi de medir as palavras. Enfim, como agora ela mora com a gente, não tem como eu evitá-la. Quando essa história aconteceu, minha avó estava prestes a comemorar seu aniversário de 80 anos. O médico disse que essa provavelmente seria sua última comemoração. Então nós resolvemos organizar uma festa enorme para ela. Eu realmente queria animá-la e deixá-la menos nervosa, então perguntei à vovó o que ela queria ganhar de presente de aniversário. Essa senhorinha esperta sempre foi meio diabólica. Ela disse que o melhor presente para ela seria se eu fosse tão bom quanto meu irmão. Mas como eu era a ovelha negra da família, a única coisa que eu poderia fazer para deixá-la feliz era dar a ela um lindo colar de rubis. Um igualzinho ao que a nossa vizinha, a senhora Delphi, tinha. Eu sabia que uma coisa dessas era cara demais e que eu não tinha dinheiro para comprar. Mas quando eu disse isso para minha avó, tentando convencê-la a escolher outro presente de aniversário, ela disse uma coisa que eu jamais esqueceria. Se não consegue comprar, vai lá e rouba. Claro, eu pensei que ela estava brincando e tentei entrar na onda dela, perguntando se ela sabia onde eu poderia conseguir uma arma para roubar a joalheria. Ela disse que sempre soube que eu não era inteligente, mas não imaginava que eu fosse tão burro. Vai lá na casa da senhora Delphi e pega o colar dela. Não precisa pegar um da joalheria, ela disse. E aí, ela disse que se eu demonstrasse ter um pouco de coragem e fizesse isso para provar meu amor por ela, ela me daria um carro, assim como tinha feito com meu irmão mais velho. E então, finalmente ela sentiria orgulho de seus 2 netos. Isso fez minha cabeça girar. Será que ela estava falando sério? Será mesmo que a minha avó de 80 anos queria que eu roubasse um colar para ela? E literalmente, depois daquela conversa, eu sempre me pegava pensando no pedido dela. Quer dizer, era errado roubar, mas eu queria muito ter um carro. Além do mais, minha avó não viveria por tanto tempo, então eu não estaria roubando aquele colar, e sim, pegando emprestado, e ninguém jamais saberia o que eu tinha feito. E a senhora Delphi sempre havia me tratado bem. Então, no começo, eu resolvi visitá-la e descobrir se ela ainda tinha aquele colar e onde ela o guardava. Eu tinha planejado convencê-la a me deixar ajudá-la a cortar a grama. A senhora Delphi ficou feliz por eu ter ajudado ela, e depois que terminei meu trabalho, ela me convidou para tomar uma xícara de chá. Durante a conversa, eu descobri que o colar era um presente de casamento que ela tinha ganhado de seu marido, que tinha falecido há muito tempo, e ela ainda guardava o colar em sua penteadeira, em uma caixa perto da foto do casal. Embora eu ainda não tivesse topado roubá-lo, mais tarde, naquela noite, eu bolei um plano perfeito, para caso eu mudasse de ideia. Alguns dias depois, o dia da grande festa chegou. Praticamente todos os moradores da rua tinham vindo para a nossa casa para celebrar o aniversário da minha avó. A senhora Delphi também veio, embora ela costumasse ser bem fria com a minha avó por motivos que eu desconhecia. A essa altura, eu não poderia dar o presente que minha avó pediu, mas quando ela disse mais uma vez que era uma vergonha ter um covarde como eu na família, eu mudei de ideia. A única coisa que eu pensava enquanto entrava na casa da senhora Delphi era que tinha que roubar aquele colar para a minha avó parar de fazer bullying comigo. Não foi difícil entrar na casa, nem encontrar o colar. Ele era mesmo muito bonito. Mas na hora de ir embora, eu vi a porta se abrir e ser fechada. A senhora Delphi já tinha voltado para casa. Eu não tinha lugar e nem tempo para me esconder. Eu entrei em pânico e estava morrendo de medo, já me imaginando sob custódia dos policiais, algemado, sendo levado para a prisão. Esses meus pensamentos não deixaram a minha mente e aí ela me viu. Demorou alguns segundos para que ela me reconhecesse. E eu vi o medo no olhar dela. É constrangedor admitir, mas até eu comecei a chorar, enquanto estava tentando explicar tudo para a senhora Delphi e convencê-la a não chamar a polícia. Felizmente ela não fez isso. Ela me puxou pela orelha, literalmente quase arrancando ela, e me levou para minha avó. Ela contou o que tinha acontecido, mas aí minha avó me surpreendeu mais uma vez.
Eu não sei nada sobre colar nenhum, ela disse, e deu uma gargalhada. Essa reação me chocou. Porém, a senhora Delphi não parecia nem um pouco chocada. Ela me levou de volta para a casa dela e lá, tomando uma xícara de chá, ela me deu uma explicação. Parece que no passado elas tiveram uma briga por causa de um cara chamado Patrick. Minha avó costumava sair com ele, mas ele se apaixonou pela senhora Delphi e deixou a minha avó para ficar com ela. Mais tarde, minha avó conheceu meu avô e eles se casaram. Mas o ódio que ela sentia pela senhora Delphi nunca diminuiu. Então, essa minha história com o colar pode ter sido uma espécie de vingança por uma ofensa de longa data. Eu sabia que alguma coisa assim aconteceria. É por isso que, desde que eu lhe contei sobre o colar, eu sempre fiquei de olho em você, disse a senhora Delphi. Ela também disse que não estava com raiva de mim por ter tentado roubá-la, já que eu já vinha sendo castigado por ter uma avó tão perversa. Na verdade, eu ainda me sinto frustrado com essa situação. Eu nunca falei sobre isso com minha avó. Ela, por sua vez, está se comportando como se nada de especial tivesse acontecido naquela noite. E eu não ganhei o carro que ela havia me prometido. Você tem alguma ideia do que eu deveria fazer agora? Eu sempre amei minha avó, mas agora como eu vou conseguir voltar a falar com ela? Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, a menos que você já